falou que ia começar, eu já botei para apertar. Vai, você tá duvidando da competência do Luiz? Olha com quem você tá brincando, hein? Quando você Só vai... porque ele é carioca, manda ele pisar na minha terra para ele ver. Pessoal, esse vídeo a gente gravou ele ontem aqui no meu condomínio, aqui em Águas Claras, Distrito Federal, né? Quem divide condomínio comigo aqui é o Sávio, ó. Deve reconhecer da piscina aí. Mas esse vídeo, eu acho engraçado pessoas que falam muito sobre Corrida dos Ratos, né? Corrida dos Ratos isso, tá na Corrida dos Ratos, não sei o quê, você é CLT, não sei o quê. Às vezes até ofende pessoas que são CLT, pessoas que, sei lá. E aí eu fiquei pensando assim, ontem, quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente estava trabalhando, a gente não estava à toa. Né? E o nosso trabalho era esse, gravar, produzir conteúdo. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui é que todos estamos numa corrida de ratos. A diferença é o tamanho do rato. Só que quando você encontra liberdade no que você está fazendo, quando você encontra liberdade na sua corrida, não interessa se é de rato, se é de gato, se é de leão. Não interessa muito. Você vai encontrar liberdade no final desse caminho. Ou às vezes, como eu gosto de falar, até mesmo no meio desse caminho. E aí, quando a gente encontra liberdade no meio do caminho do que a gente está fazendo, é mais gostoso ainda, né? O Sávio, que mora aqui comigo, ele vê, às vezes, eu trabalhando aqui até meia-noite, 1 hora da manhã, de uma sexta, de uma segunda, de uma terça, de uma quinta. E aí, às vezes, eu acabo me perguntando, será que isso também não é corrida de rato? Será que isso também não é um negócio que não vai me levar para lugar nenhum, ou que me leva para o mesmo lugar em que muitas pessoas já estão? Então, assim, a primeira coisa que eu queria deixar claro para você é que não desmereçam a corrida que vocês estão e a corrida que outras pessoas estão, porque no fim das contas, quem está na corrida dos ratos também vai sair. Vai chegar onde vocês estão agora e no fim das contas, onde vocês estão agora também é uma corrida de rato. O que muda é o percurso, o que muda é a direção. Só que no fim das contas é a mesma corrida para todo mundo. São estágios diferentes da mesma estrada, tá? E hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre uma estrada, dessas muitas estradas que levam muitas pessoas a um mesmo lugar. A gente vai falar um pouco sobre mentoria e consultoria online, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus e honrar a vida de vocês por terem tirado um tempinho da hora do dia de vocês para me ouvir, para honrar um pouco a nossa empresa também. Eu fico muito feliz em ver rostos aqui, rostos conhecidos, mas eu fico mais feliz em ver rostos completamente desconhecidos, porque isso mostra que a gente está chegando em lugares que a gente não chegava antes, alcançando corações que a gente não alcançava antes, tá? Sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Queria fazer uma pergunta para vocês, inclusive. Levanta a mãozinha aqui para mim, ó, essa mãozinha aqui do teclado. Quem já trabalha com mentoria ou consultoria online? Por gentileza. Professor Júnior. Presencial conta? Presencial conta também. Conta também. Porque, não, a gente pode fazer uma transição rápida para o online ali também. Então, conta assim, 1, 2, 3. Só 3 pessoas? 4. Então, de 17, 4, 5 com a ESCA. Fechou, 5 pessoas. O Marcos, eu acho que ele está estruturando a dele, né, Marcos? Mas é isso. Então, de 17 pessoas, a gente tem um cenário aqui onde 5 pessoas já trabalham com consultorias e mentorias. Marcos também, 6. Vocês sabem qual que é a diferença entre uma consultoria e uma mentoria? Vamos começar assim? Lucas, pelo que eu entendo, seria a diferença entre a mentoria, você não é hands-on, né? Você não pega na mão, vai lá e faz pela pessoa. A consultoria já é hands-on. Você pega na mão, faz, entrega, puxa. Ou a mentoria você vai dar alinhamento, correção, mas na execução do cliente. Já na consultoria é nós. Perfeito. Perfeito. Eu costumo falar assim, que tem muita gente que vende consultoria achando que está vendendo mentoria e muita gente que vende mentoria achando que está vendendo consultoria, tá? E, assim, eu acho que antes da gente começar a entrar na entranha do negócio, se embrenhar, o que é, o que é importante fazer essa breve distinção. Eu acho que você foi perfeito na sua colocação, viu, Vitor? Então, assim, qual que é a principal diferença, tá? A diferença é que consultoria, geralmente, ela tem uma etapa obrigatória, que é um diagnóstico. E esse diagnóstico define um problema e resolve esse problema ao longo da consultoria.
Então, numa consultoria, essa resolução de problema não necessariamente é você pegando na mão de alguém até ele resolver um problema. Geralmente, você vai lá e resolve o problema da pessoa com a sua consultoria, ou então orienta o time dessa pessoa ou essa pessoa a resolver. Então, assim, para mim fica muito claro quando se fala em consultoria, problemas específicos. Se você tem uma habilidade que resolve um problema específico, você pode dar uma consultoria, sem necessariamente ensinar alguém a fazer. Já na mentoria, você ajuda as pessoas a resolver os problemas delas. Olha só, num você resolve para ela, no outro você resolve com ela, você ajuda ela a resolver, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho do estudo, né, da teoria, para ficar um pouco mais claro e para vocês fixarem um pouco melhor, né? Então, a principal diferença entre consultoria e mentoria é o foco, né? A consultoria, ela é mais voltada para problemas específicos, enquanto a mentoria, ela é mais voltada para o desenvolvimento contínuo. A mentoria, geralmente, ela tem ali 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano de acompanhamento de mentoria, tudo no mesmo pacote, no mesmo valor. Então, faz mais sentido ser uma mentoria. E a consultoria, ela, toda vez que ela vai se repetir na empresa, o ciclo de pagamento se renova. Então, eu estou te dando uma consultoria aqui específica para Y. Descobriu X, é um outro produto, um outro pagamento, um outro pitch de vendas, uma outra consultoria. Descobriu Z, Y, outra consultoria, outro pagamento e etc. Já na mentoria, o mentor ele vai oferecendo orientação e aconselhamento para o mentorando. Então, poxa, eu vou te ajudar, Vitor, a chegar em tal lugar. Show! Vou te ajudar, Luiz, a fazer tal coisa para você aprender a fazer. Show! Ficou claro qual que é a diferença, a distinção entre os dois? Tá claro? Se não estiver claro, se alguém tiver alguma dúvida, a gente segue, tá? Lucas, tá me ouvindo? Fala comigo, meu querido. No caso, a mentoria, é pegar na mão e aconselhar até o trajeto. Isso. Olha Beleza. aqui a definição de mentoria, ó. O mentor oferece orientação e aconselhamento para ajudar o mentorando a desenvolver habilidades, conhecimentos e perspectivas necessárias para alcançar seus objetivos. A mentoria é mais voltada para desenvolvimento profissional, individual e crescimento pessoal. Ou seja, o mentor passa o que ele aprendeu para o seu mentorado a fim de que ele evite, por exemplo, o caminho das pedras, né? A gente fala muito isso na internet. Vou te passar aqui o caminho das pedras. O que eu aprendi, o que eu não aprendi para você evitar ou para você acelerar seus resultados. Já na consultoria, você tem um problema específico. E, por exemplo, o Vitor Tassini tem uma consultoria de planejamento estratégico. Eu estou namorando ele tem um tempão para ele vir na minha empresa e resolver o meu problema de planejamento estratégico. Isso é uma consultoria, não dá para ele me vender uma mentoria. Se ele fosse me vender uma mentoria disso, ele ia me ensinar a fazer planejamento estratégico. E não resolver o meu problema com planejamento estratégico. Assim é a consultoria do professor Júnior Cardoso. Eu tenho um problema financeiro. A consultoria dele resolve o meu problema financeiro. Ele não está me ensinando a cuidar do meu financeiro. Não, ele está cuidando do meu financeiro. Entenderam? Ficou clara a distinção? Ficou sim. Perfeito. A partir de agora, já comecem a pensar nos produtos de vocês, se vocês não estão vendendo consultoria disfarçada de mentoria ou mentoria disfarçada de consultoria. Porque o que eu mais conheço são pessoas que falam, eu tenho uma mentoria X. Aí tu vai lá para dentro do negócio da pessoa e a mentoria é uma consultoria. Na verdade, ele não está ajudando ninguém a fazer, ele está fazendo pela pessoa. Eu mesmo caí nessa cilada muitas vezes. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Fechou? Fechou. Peguei a visão. Todo santo dia no meu direct no Instagram, então nas minhas reuniões de cafezinho. Primeiro que eu sou conhecido como o menino do digital, né? E aí, não sei se vocês passam por esse mesmo problema, mas quando você é o menino do digital, as pessoas vêm até você tirar dúvidas sobre o digital. Por exemplo, esse negócio funciona mesmo? Esse negócio de digital aí é verdade mesmo? Não é golpe não? Como é que funciona então? Recentemente eu fechei uma consultoria de criação de infoproduto para um cara que presta serviço para advogados. E aí, a dúvida mais comum dele comigo, e assim, eu tive que lutar muito para fechar a consultoria com ele, porque o nível de consciência dele sobre a internet era -2. Então, eu tive que mostrar para ele como é que a internet pode ajudá-lo a vender consultorias. E ele não acreditava, porque a crença dele era uma crença de que você fazia post no Instagram, esse post atraía pessoas e as pessoas entravam em contato com você querendo comprar o seu produto/serviço. Organicamente do zero.
Então, eu tive que explicar para ele que existem algumas estratégias de conteúdo, de tráfego pago, de funis de vendas por trás disso e toda uma intencionalidade, né? Só que, ainda assim, as perguntas que eu mais recebo dentro do meu Instagram, dentro do próprio B2B, tem gente dentro do B2B que ainda está nessa fase, e nos meus cafés / reuniões, são essas 4 perguntas aqui, né? Q&A, inclusive aqui era um A, né? Não era um E, não, que é em inglês, né? Oi, gente, perdoa minha poliglotice. Questions and answers. São essas aqui. O que eu ensinaria? Lucas, se eu vou trabalhar com mentorias e com consultorias, será que o que eu tenho, mesmo não sendo formado, mesmo não tendo o MBA, mesmo não tendo doutorado, mestrado, etc., serve para ajudar alguém? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Às vezes o cara é um gestor ultra mega bem sucedido e ele me pergunta isso, será que eu posso ensinar alguém alguma coisa? Porque o que eu sei está na minha empresa. O que eu sei é tocar os meus negócios, ensinar para os outros é outros 500. Eu escuto muito isso. Uma outra coisa que eu escuto bastante é, será que alguém compraria esse negócio que eu tenho para vender? Tipo assim, será que isso não é coisa para o Érico Rocha? Será que isso não é coisa aí para o Thiago Fint? Não sei. Porque eu não valorizo o que eu tenho a ponto de ter coragem e confiança de vender. E guardem essas 2 palavras. Coragem e confiança de vender. 4 palavras. 3. A terceira pergunta que eu mais escuto é, será que tem mesmo como vender alguma coisa por R$5.000 na internet? Tipo, isso não é um pouco demais? Isso não é um pouco exagerado? E a gente está falando aqui de 3 salários mínimos e meio. R$5.000. 3,7 salários mínimos. Será que não é demais em uma venda você fazer o que um trabalhador CLT faz em 3 meses e meio? E a 4ª pergunta que eu mais recebo é como começar ou quais são os primeiros passos, já que isso tudo é verdade? Lucas, já que você é o bom, por onde é que eu começo? Né? Então, acho que nada mais justo do que eu responder essas perguntas levando em consideração e tendo em vista que essa aula vai ficar gravada, né? Então, para começar, deixa eu só fazer um negócio aqui para ajudar quem vai assistir gravado, pessoal. Eu vou fixar a minha carinha bem ali em cima para eles ficarem me olhando. Pronto, vai melhorar para quem for assistir gravado, assim. Então, tá. Então, quando você se perguntar o que você pode ensinar para alguém, lembre-se, quais as habilidades você domina? Tá? No que você é muito bom. Porque é impossível você não ser bom em nada. É impossível. Nem que seja em ser muito ruim. Você tem que ser bom em alguma coisa. Você é bom em lavar louça? Faça uma mentoria de como lavar louça, que seja. Mas, geralmente, a gente tem algumas... pensando no perfil comportamental DISC, por exemplo, a gente tem algumas habilidades que são mais afloradas e outras que são menos afloradas. Então, sempre que você não souber por onde começar, a pelo menos pensar no que você poderia vender na internet, eu te dou 2 dicas, tá? A primeira dica é, qual habilidade você domina? Você é bom de conversar? Você passa horas e horas conversando com pessoas o tempo todo? Cuidado, pode ser que você seja bom em negociar. Geralmente, quem é bom de conversa é bom de lábia. Geralmente, quem é bom de lábia é bom de negociação e vendas, por exemplo, né? E aí você fica se forçando a ficar atrás de uma tela trabalhando com planilhas. Perceba que é por isso, às vezes, que tem muita ruptura das pessoas não acreditarem que podem vender na internet. Porque elas estão inseridas no contexto X, vendo coisas de um contexto X, mas, na verdade, a habilidade delas é de um contexto completamente oposto, né? Será que você não é bom em organização? Poxa, Lucas, eu faço planilha para tudo na minha vida como ninguém. Eu tenho um Notion que organiza tudo do zero até quantas latas de Red Bull eu tomo, até tudo planilhado, meu custo fixo mensal é planilhado. Será que você não tem esse dom da organização? Será que você não pode ajudar pessoas que estão desorganizadas a se organizarem? Lucas, eu sou super disciplinado e super produtivo, velho. Eu acordo todos os dias. Pessoal, eu vou só colocar meu computador para carregar rapidão, tá? Um minutinho. Voltei. Será que você não é super disciplinado? Será
não é aquela pessoa que acorda todos os dias 5h30 e metodicamente já faz o teu café, vai para academia, corre, tem a tua vida toda planilhada, toda super bem organizada, trabalha a sua produtividade lá em cima, não se deixa abalar por problemas emocionais ao longo do dia. A Esca, que está aqui, por exemplo, é psicóloga, e eu fui cliente dela na psicologia e eu sei que ela é muito boa com isso. Eu sei que ela te ajuda a fazer isso. Eu sei que ela tem isso aplicado na vida dela e que esse seria um potencial produto para uma consultoria ou então para uma mentoria dela, certo? Liderança, disciplina. Você não é líder nato? Recentemente eu fiz uma reunião com o Ícaro aqui no meu prédio, uma cafeteria, e ele falou assim, Lucas, quando eu penso em você, o que vem à minha cabeça é a palavra líder. Você lidera. Então, se eu fosse trabalhar um outro produto, eu poderia puxar técnicas de liderança, como liderar bem, como... Enfim, eu poderia pensar nisso. E a segunda dica é, pense em você 5 anos atrás. Você, há 5 anos atrás, tinha esse sucesso que você tem hoje? Você, há 5 anos atrás, vivia a vida que você tem hoje? Ou você teve que trabalhar e traçar alguns planos e passar por alguns caminhos que te ensinaram a ser a pessoa que você é hoje? Geralmente, a pessoa que você era 5 anos atrás é o seu público-alvo ideal. Isso é tiro e queda, quando se trata de mentoria e acompanhamento individual. Por quê? Porque há 5 anos atrás você não tem nada do que você tem hoje. E aí a gente tem uma regrinha quando se fala de mentoria e consultoria, que é a gente não ensina pessoas chegarem aonde a gente ainda não foi, tá? Então, se eu estiver aqui, por exemplo, ensinando vocês a faturar R$1 milhão, eu estou sendo pilantra, vagabundo, guru de shopping, tá? Mas ensinar a fazer 5 a 10 mil reais, que é um valor razoável por mentoria, que eu faço piscando, eu consigo. Porque até onde eu fui, eu já fiz 25, 30 mil reais. Mas eu não fiz isso com constância e consistência. Então, eu não vou arriscar ensinar vocês uma coisa que eu não fiz com constância e consistência. Mas 5 e 10 mil reais eu faço sempre, brincando assim, ó, limpo as paredes, todo mês. Então, até aqui eu trago vocês. Então, se eu fosse ensinar o Lucas de 5 anos atrás alguma coisa, eu ia virar para ele e falar, Lucas, ó, vou te ensinar a sair do estágio do Ministério das Relações Exteriores, do primeiro semestre da Faculdade de Direito, e vou te ensinar tudo que você precisa saber para começar a vender mentorias e consultorias e faturar de 5 a 10 mil reais. Deu para entender? Então, assim, poxa, será que alguém compraria? Se pergunte, será que as pessoas não pagam muito mais para pessoas que estão bem posicionadas, ensinando muito menos do que você pode ensinar para elas? Essa é uma boa indagação, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio está bom aí, pessoal? Tá show, então. Então, quando alguém me pergunta se alguém compraria algo dela, se certifique de duas coisas. Duas coisas têm que estar muito claras com relação à venda online, tá? Primeiro, não é pecado ensinar ninguém o caminho das pedras, tá? Eu vou ler aqui na literalidade, depois vou interpretar. Não é pecado ensinar o caminho das pedras a alguém que está passando por ele, muito menos cobrar por isso. Afinal, você pagou um preço muito maior ao ter que descobrir o que funciona e o que não funciona. Na verdade, o seu cliente está pagando justamente para não cair onde você caiu e para acertar onde você acertou. Então, sempre que você se perguntar se alguém compraria o que você tem a vender ou não, lembre-se disso. A pessoa está pagando para não errar. Ou a pessoa está pagando para acelerar. E você, pela tua experiência, pelo que você tem a oferecer, você é esse caminho. Então, sim, a segunda coisa é vender. Vender é ciência. Cara, anotem isso, velho. Venda é ciência. Venda é 1 mais 1 igual a 2. Venda é processo. E se você executa bem o processo de venda, você vende gelo para esquimó. Não é à toa que no Brasil a gente tem milhares e milhares de golpes. Quem aqui já viu um golpe descarado na internet? Por exemplo, doe para o Rio Grande do Sul, Pix, tal, rodando anúncio. Por quê? Porque aquilo ali é uma ciência. Se você encontra um público X, faz uma percepção de valor para esse público X, faz um criativo, um anúncio, cara, você vai vender. Tá que tem todas as regras, né? Existe toda uma regra dessa ciência. Mas quando você se perguntar, lembre-se, ó, isso significa que se existe um método que funciona para ensinar alguém a tocar cavaquinho com 4 dedos, esse mesmo método ou métodos semelhantes podem funcionar para te ajudar a tirar pessoas e empresas de ponto A e levar elas até ponto B.
Velho, eu desafio vocês a jogarem no Google agora. Como tocar cavaquinho com 4 dedos. Vai ter alguém vendendo um curso disso. Vai ter alguém vendendo 2 cursos disso. Não tem como. Por quê? Porque venda é ciência. As pessoas vendem de tudo na internet. Então, sempre que você duvidar de que alguém vai comprar ou não, lembre-se, se você tiver o método certo, se você entender como é que funciona a engrenagem por trás da venda, você vai conseguir se dar bem. Achou aí, Vitor? Confesso que foi um tiro no escuro. Se ninguém achar, você ia ficar meio preocupado, mas eu sei que existe, tá? E aí tá. O bom é que não só é possível... Manda lá no grupo para nós. Não só é possível vender infoprodutos de 5 mil reais na internet, como existem pessoas, e eu conheço muitas pessoas de perto, que vendem produtos de 10, 20, 30, 100 mil reais todos os dias, sem falta. Véi, sabe o que é todo dia 10, 5, 100 mil reais entrando na tua conta? Existem essas pessoas. E se eles podem, por que nós também não podemos, né? Eu conheço um cara, por exemplo, que ele cobra 100 mil reais de um atleta para dar mentoria de alta performance para esse atleta. Ensinar esse atleta a pensar um pouco melhor, meditar um pouco melhor, tomar decisões melhores. Por quê? Porque a mentoria e a consultoria, o valor delas, quanto você cobra, está diretamente atrelado ao resultado que você gera. Então, se você treina, por exemplo, um time comercial por 10 mil reais durante 30 dias, e na tua consultoria você consegue prometer e entregar que esse time comercial vai vender 100 mil reais, 10 mil reais fica barato para o cara que está te contratando. Então, anotem isso. O resultado que vocês geram está diretamente ligado. Na verdade, o valor que vocês cobram está diretamente ligado ao resultado que vocês geram. Quanto mais resultado vocês geram para empresas, mais vocês podem cobrar pela mentoria de vocês. Tá? Isso não significa que vocês têm que gerar resultados estratosféricos, não. Isso significa que vocês podem cobrar o valor justo, sem medo, tá bom? Show? Deu para entender, então, quais são as principais dúvidas e as respostas que eu recebo sobre essas dúvidas, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o modelo de negócios e o funil de vendas que as pessoas que mais vendem mentorias e consultorias utilizam. Esse modelo é um modelo que eu utilizo nas minhas mentorias e consultorias. É o modelo que muitos amigos do digital utilizam. É o modelo que empresas utilizam. É o modelo que clientes utilizam, tá? E para vocês entenderem um pouco mais desse modelo, eu queria saber se alguém aqui sabe a diferença entre MQL e SQL. Quem sabe? Ô, Lucas, o MQL e o SQL são SLAs com que são acordos que você tem dentro da sua companhia para traduzir o nível de consciência que o lead está e as qualificações que ele tem que chegar para tal determinado ponto de venda. Então, quando vem o MQL, quer dizer que ele foi qualificado pelo marketing, então, uma qualificação do marketing. Quando você passa para o SQL, quer dizer que ele foi qualificado como oportunidade pelo um SDR, pelo time de pré-vendas, ele foi qualificado. Então, são acordos, né? Quando eu falo SLA, são acordos que você faz entre áreas, geralmente entre a área do marketing e a área comercial, para você conseguir ter qualidade e principalmente padronização dentro do processo e dos avanços da passagem de bastão entre setores e pessoas. Excelente. Ô, Vitor, me dá um beijo aqui. Excelente. A gente faz consultoria de processo de vendas, né? Tem que saber. Você para de ser humilde. Pessoal, MQL significa Marketing Qualified Leads. E SQL significa Sales Qualified Leads. Tá? O Vitor, ele dá mentoria de processo comercial. Quando a gente fala de processo comercial, a gente fala de uma comunicação entre marketing e comercial. Se essa comunicação não existe, você tem um Frankenstein, você não tem uma empresa. Você tem um negócio todo errado. Por quê? Porque se você trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo assim, muito esdrúxulo para vocês, mas se você trabalha um pitch de vendas prometendo A e uma estratégia de marketing prometendo B,
Vocês percebem que não tem ligação entre o lead e a venda? A pessoa chega querendo uma coisa e o closer oferece outra. Então, assim, são dois setores, né? A gente fala que é uma linguagem de comunicação mesmo. Uma linguagem una de comunicação que conecta o setor comercial com o setor de vendas, tá? Mas quando você fala de mentoria online, quando você fala de funil de vendas, de mentoria e de consultoria, você tem que ter esses dois conceitos como se fossem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro de vocês. Com o lado esquerdo, vocês vão pensar como qualificar o máximo possível sem vender. Isso significa como aumentar o máximo possível o nível de consciência do meu lead, do meu prospector, dentro de algum tipo de canal de aquisição de cliente. O que são canais de aquisição de clientes, Lucas? Um canal de aquisição de clientes, ele pode ser muitas coisas, tá? Tem pessoas que já falam direto assim, Instagram, Facebook, TikTok. Sim, são exemplos de canais de aquisição de clientes, mas não são a definição de canais. O canal é o caminho pelo qual o teu cliente, né, o teu lead, o teu prospector se torna lead na tua esteira e, consequentemente, lá na frente cliente. Então, o que é um canal? Tudo aquilo que pode ser caminho. Quer ser um exemplo? A tua avó pode ser um canal de aquisição de clientes. Tu pode trabalhar em cima da tua avó para ela ser o teu melhor canal de aquisição de clientes. E a tua avó não tem nada a ver com rede social ou com Instagram. Inclusive, ela pode usar uma rede social dela, o Instagram dela, para fazer prospecção para você e não vai ter nada a ver com o teu canal. O teu canal vai continuar sendo a tua avó. Deu para entender? Então, vamos supor que vocês vendem... vamos supor que a avó de vocês é evangélica e que vocês vendem saias para irmãs na igreja, saia longa. Cara, a tua avó vai te trazer cliente como se não houvesse amanhã, e esse é o teu maior e principal. Então, quanto mais vovós no teu canal de aquisição, quanto mais canais de aquisição de vovós, se você tiver 10 vovós por igreja, então você estourou a boca do balão, você rachou de vender saia. Então, quando a gente está falando de marketing qualify leads, a gente está falando de qualificar os clientes através de canais de aquisição. Tá claro? Ficou claro? É basicamente assim, ó, leia-se, funil de marketing. Funil de marketing não vende, tá? Pelo menos para consultoria e mentoria online. Vocês não veem pessoas colocando checkout em página de vendas. Vocês não veem. Quando muito, tem um checkout nos stories, a partir de uma sequência de stories com script matador. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que existem algumas etapas dentro de um funil de vendas que é só para elevar o nível de consciência do marketing. Só para a pessoa entender quem é você, entender qual é o teu produto, entender qual é a dor que o teu produto resolve, entender qual é a solução que o teu produto oferece. E a estratégia começa a ser traçada a partir daí, tá? Então, assim, ó, no estágio inicial, quando a gente fala de MQL, Marketing Qualified Leads, a gente está falando de estratégias de marketing dentro de canais de aquisição de clientes para gerar leads, tá? Para quem é iniciante, quem não tem estrutura nenhuma ainda. Então, a gente não está falando em gerar venda ainda, a gente está falando em gerar lead. E aí, qual que é o sentido de fazer um bom marketing? E leia-se bom marketing bem além de post no Instagram. Leia-se um bom marketing pensando em tom de voz de marca, branding, posicionamento. Leia-se um bom marketing pensando em uma boa oferta, uma boa estrutura, tá bom? Então, geralmente a gente tem essa estrutura simples aqui, ó, onde para ter bons leads, a gente foca em construir uma boa audiência. E a gente foca em construir essa boa audiência trabalhando sempre dores e problemas dessa audiência das formas mais diferentes possíveis. Não é ficar batendo na dor da pessoa, não. É ficar mostrando a dor dessa pessoa o tempo todo. Através da nossa criatividade, né? E aí entram posts no Instagram, beleza. Daí vocês vão... Cara, eu até fiz um videozinho, eu vou mandar no B2B para quem está dentro do B2B. Apareceu para mim 15 anúncios consecutivos dentro do Instagram. Cada um tentando bater na minha dor de uma forma diferente. Assim, de um jeito insanamente diferente. Acabei de mandar lá, ó. Depois dê uma olhada nesse vídeo. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais querendo construir audiências em cima de uma dor em comum. Para quê, Lucas? Para oferecer uma solução.
para o meu nível de consciência passar a entender aquela pessoa, aquele produto, aquela marca ou aquela empresa como a solução para os problemas da minha vida. E aí o próximo passo é muito simples, basta a pessoa me fazer uma oferta. Como assim? Oferta é falar, você quer comprar X por Y? Não. Oferta, quando a gente está falando de qualificação de leads, de marketing, oferta quer dizer, quer sair daqui e ir para ali? Meu amor. Oferta quer dizer isso. Então, quando você vê muitas pessoas batendo na sua dor e, de repente, oferecem uma solução e fala, olha, se você preencher o meu formulário, eu te ajudo aqui, aqui, aqui e ali, pode ver que isso é uma oferta. Para quê? Para te tirar do sentido de seguidor, de visita e de visualização e te transformar em lead, em possível cliente. E geralmente essa oferta, eu coloquei aqui um call to action, justamente ela vem acompanhada de um call to action, que nunca, quando se trata de marketing qualify leads, é compre agora, aperte aqui e garanta sua vaga. Geralmente, ela é me chama no direct do Instagram que eu vou te mandar tal coisa assim. Quem aqui já comentou eu quero, por exemplo? Quem já comentou eu quero numa publicação de alguém? O que essa pessoa está fazendo? Ela está te mostrando a tua dor, te oferecendo uma solução e te fazendo um call to action, te fazendo uma oferta para você deixar de ser seguidor, visualização e visitante e virar lead. A primeira coisa que você vai receber no direct do Instagram com aquele robôzinho do mini chat lá é o quê? Beleza, me passa aqui seu nome, seu WhatsApp e seu e-mail, então, para eu te mandar esse e-book gratuito com todas essas dicas que tu quer. Então, isso é um funil de marketing, tá? Outra coisa, você pode ir para um site fazer um orçamento automático, em alguns casos, você pode ir direto para o WhatsApp, ter exatamente a mesma sequência, você pode responder um formulário. E aí, quando você responde esse formulário, você acrescenta uma etapa de qualificação, né? A palavra qualify aqui, ela é muito importante, porque você acrescenta etapas de qualificação, geralmente em vendas um pouco mais complexas, que é o caso da mentoria e da consultoria. A gente trabalha muito, com muitas etapas de qualificação, afinal de contas, a gente não quer perder tempo nem fazer a outra pessoa perder tempo também, tá? Então, se eu fosse Deus, o Deus do marketing, eu colocaria uma linha bem aqui. Eu colocaria uma linha bem aqui. E falaria o seguinte, até aqui eu só estou trabalhando em marketing. Até aqui, para minha consultoria, só vale a pena aumentar nível de consciência e abaixar nível de objeção. Não vale a pena eu tentar vender nos stories ainda, porque eu não tenho maturidade nem presença digital e nem posicionamento online o suficiente. Afinal de contas, eu estou acabando de começar a vender minha mentoria, consultoria. Tá? Até aqui, eu só estou elevando o nível de consciência, guarda essas palavras, elevando o nível de consciência, abaixando o nível de objeção. Até aqui, eu só estou gerando leads, potenciais clientes para o meu negócio. Para quê? Para que quando eu vou falar de SQL, eu tenho o menor CAC possível. Você concorda comigo, Vitor? Quanto mais qualificado o meu lead, menor o meu CAC. Com certeza. Até porque se você vem com um lead qualificado do marketing para vendas, o trabalho do vendedor é muito menor, o ciclo de vendas é menor. Se o ciclo de vendas é menor, você consegue uma rampagem do SDR muito grande. Quanto mais oportunidade o SDR qualificar, mais rápido, mais o investimento numa pessoa fazendo isso é pago. E você diminui o CAC assim. Excelente. Ou seja, o que eu vejo de muito errado hoje? Pessoas oferecendo consultoria nos stories, primeiro eu. Pessoas gravando vídeo explicando, olha só, para quem é a consultoria, para fulano ciclano, clique e saiba mais, tal, e compre agora. Erro. Agora, quando eu vejo um cara fazendo aqueles posts de levantar quadradinho assim, falando assim, eu sei que você tem um problema e eu posso resolver, tarará. É só fazer assim, assar, tarará, pensando em estratégia de conteúdo. Eu sei que esse cara não tá me vendendo ali. Eu sei que se eu clicar, eu vou cair no funil de vendas dele. E eu sei que se eu cair no funil de vendas dele, muito provavelmente eu vou comprar. Porque eu gosto, inclusive, de honrar as pessoas que estão fazendo um trabalho bem feito. E que se pode me ajudar, por que não cortar esse caminho? Certo? Chegou no SQL,
a gente pega esses leads qualificados de marketing e aí entra uma figura muito importante que é um SDR. O que o SDR faz, Lucas? O SDR qualifica. O SDR separa o que é bom do que é ruim. O SDR, além de qualificar e de separar o que é bom do que é ruim, ele traz insights valiosos para o time de marketing, porque é com ele o primeiro contato da venda. Então, é muito comum você ver, por exemplo, pessoas que são SDRs só te sondando mesmo, depois que a venda foi perdida, fazendo ali um pós-venda, inclusive, ou um pós-perca de venda, só para ver com você o que aconteceu de errado no processo comercial, por que você não quis comprar. Ah, o que aconteceu? Para quê? Para ela pegar esse insight e jogar lá para o marketing. E começar a trabalhar um pouco melhor o marketing, então o próprio processo comercial. Entenderam? Então, aqui o SDR ele é uma pessoa. E geralmente, essa pessoa é você mesmo. Ou então, numa estratégia de vendas um pouco mais avançada, um robô. E a ideia, pensem comigo numa escada, né? Pensem em degraus de escada. Você só vai subir o próximo degrau se você cumprir os pré-requisitos daquele degrau. Vamos supor que a IESCA está fazendo uma consultoria de produtividade, ela faz toda uma produção de conteúdo dentro de um canal de aquisição, vamos supor que seja o LinkedIn, por exemplo. E aí lá no LinkedIn da IESCA, ela consegue atrair muitas pessoas que procrastinam pra caramba, muitos donos de empresas que têm sua rotina um caos, que são reféns da própria rotina, porque não conseguem fazer nada, tem que ter dias de 48 horas. Ela consegue mostrar para esse cara o tamanho da dor dele, ela consegue deixar claro para essa pessoa que ela tem um método que pode ajudar, tá? Então, e aí tá, detalhe, esse método dela é para ajudar CEOs, não é para ajudar mais ninguém, é só CEO. Quando essa pessoa cai no SDR, quando essa pessoa clica ali no formulário, o papel do SDR é verificar se é um CEO. Existe uma pessoa que está ali só para isso, só para verificar se trata de um CEO. Se trata de um CEO, sim ou não? Não. Então, o que o SDR faz? Joga essa pessoa para uma outra etapa, para um outro produto, caso seja o caso, ou então nem avança. Quando o SDR é muito bom, ele ainda vai lá e sonda para ver se a pessoa vale a pena, mesmo não sendo CEO, mesmo não sendo público-alvo. Porque isso é muito curioso em público-alvo, tá? Tem pessoas que falam, você não faz parte do meu público-alvo, sai fora da minha esteira. E aí eu já vi muitas oportunidades de parceria sendo perdidas assim, eu já vi muitas oportunidades de venda sendo perdidas assim. Por quê? Por puro ego, por puro metodismo. A pessoa às vezes quer... Vamos lembrar que a gente está numa fase aqui de validação de uma estratégia comercial simples. A gente não pode jogar pessoas fora nessa etapa, a gente tem que extrair o máximo. Então, o SDR ele vai qualificar. Quanto é que ganha por mês esse CEO? Porque o meu produto custa 5 mil, por exemplo. Esse CEO aqui ele não está faturando nada ainda não. Então, provavelmente, ele não vai comprar. Vou perder o tempo de agenda da pessoa que vai fazer o fechamento, que é a próxima etapa, com alguém que eu sei que não vai comprar? Ou eu vou oferecer um produto mais barato, e aí você vai ter um insight de criar uma esteira de produtos que faz mais sentido. E tarará. Mas a gente vai entrar nesses assuntos daqui a pouco. O SDR qualifica. Tá claro isso? O SDR vê se é bom ou se é ruim. Simples. E aí, quando o SDR faz isso, a gente entra na terceira função do SDR, que é agendar na agenda do closer, na agenda comercial da empresa. E assim, é muito legal quando tem uma pessoa para cada, mas a prática é que você geralmente é essa pessoa nos 2 primeiros meses de empresa. Você não vai ter dinheiro, ou então você não vai ter confiança para contratar um SDR e um closer. Então, ou você vai colocar uma automação para ser teu SDR, e as pessoas que chegarem na tua agenda já chegarem já muito bem qualificadas, depois de passar uma automação, ou você vai ser essa pessoa ali na mão mesmo, e depois vai agendar uma reunião com essa pessoa. Essa reunião é muito importante. Por quê? Porque existem 3 cenários para você fazer uma reunião de vendas que veio desse funil de marketing, tá? Nessa reunião, você vai oferecer um diagnóstico da situação atual da pessoa ou do negócio da pessoa. Você vai oferecer uma sessão estratégica, que é basicamente uma sessão onde você vai entender e já aplicar uma estratégia no negócio dessa pessoa, que funciona muito, eu vou explicar cada uma dessas 3. Ou você vai oferecer uma consultoria gratuita, um tira-gosto, um freemium. Um pouquinho do que a pessoa teria no negócio dela se te contratasse para resolver aquele problema. Perceba, são 3 coisas muito parecidas, mas muito diferentes ao mesmo tempo. Uma reunião de diagnóstico serve para empresários que querem entender onde é que está o problema deles. No exemplo da IESCA, por exemplo, sobre
produtividade para CEOs, uma isca digital para a pessoa ir para uma reunião com ela, depois de ser qualificada com ela mesma, sendo SDR. Poxa, entendi, eu tenho alguns cases aqui que tinham problemas parecidos com os seus. Será que você não me deixa, será que você não me conta um pouquinho mais do seu problema numa reunião para eu poder entender um pouco melhor o seu cenário e ver como é que eu consigo te ajudar? Eu te faço um diagnóstico. Por que não participar de uma reunião com a ISCA? Uma sessão estratégica. Entendi o seu problema, porque na qualificação tu já entendeu o problema da pessoa. Pode falar, ISCA. É o que eu faço, você lembra? Foi o que eu fiz com você. Inclusive, Deixa eu conversar com você primeiro, 20 minutos, antes de eu entender a sua demanda, saber se você vai gostar de mim também. E eu faço isso com todos os meus possíveis pacientes. Porque para mim não é vantajoso a pessoa pagar uma sessão de imediato e depois ela não gostar de mim. Porque o que vai estar em jogo é meu nome. Então, e o meu desempenho, né, como profissional. Então, eu tenho esse bate-papo primeiro, onde eu demonstro ali as minhas habilidades e tento ajudar ali, daí segue, se vai continuar ou não, mas eu fiz a minha parte. Excelente, excelente, é isso. E aí é importante a gente ressaltar aqui também que a ideia é aumentar o nível de comparecimento nessas reuniões. Então, a ideia é a pessoa não achar que está indo fazer uma reunião por fazer. Então, é papel da SDR deixar claro que ela vai ter algo a ganhar se ela participar de uma reunião com você. E aí, geralmente, nessas reuniões, a gente faz o fechamento, tá? Geralmente, nessas reuniões, a gente faz o pitch de vendas e é aqui que eu vejo que muitas pessoas não têm. Lembra que eu pedi para vocês guardarem 2 palavras? Quais são as palavras? Bora ver se vocês estão atentos. Pode mandar no chat. A palavra ou frase, que era elevando o nível de consciência e abaixando o nível de objeção, não é? Não. Antes disso, eu falei 2 palavras antes disso. Confiança e coragem? Coragem e confiança. É justamente no fechamento que as pessoas não têm coragem de cobrar. Eu já vi muito isso, não sei se vocês viram, mas as pessoas não têm coragem de cobrar. Lucas, como se vender em um processo de mentoria? Bora lá. Vou dar um exemplo aqui, dando esses 3 cenários, tá? De como é que se conduz um pitch de vendas fazendo diagnóstico, como é que se conduz um pitch de vendas fazendo uma sessão estratégica e como é que se conduz um pitch de vendas numa consultoria gratuita. Não vou anotar aqui para não perder aqui meu rascunhozinho bonitinho, mas anotem aí. Numa reunião de diagnóstico, a nossa meta é fazer o empresário sentir que ele está falando com um especialista. Eu estou fazendo um diagnóstico da tua empresa. Então, geralmente, você tem que ter uma ferramenta de diagnóstico. Você deve conduzir a reunião através de uma ferramenta de diagnóstico. O Wilton, que está aqui com a gente, ele é coach, tá? E as pessoas que aplicam o processo de coaching, elas têm muitas ferramentas. Por exemplo, uma ferramenta do processo DISC. Quem aqui já preencheu aquele teste DISC de personalidade? Quem aqui já preencheu aquele teste de arquétipo, para entender qual é o teu arquétipo? Ferramentas são aquilo ali, tá? Então, geralmente, se a ISCA, ela trabalha com produtividade, ela deve ter uma ferramenta que ela vai preenchendo de acordo com as informações do prospector dela, do lead dela, que isso dá para ele uma sensação de que ele está falando com um especialista. Por quê? Porque a pessoa está tirando o tempo dela sem te cobrar para ter uma ferramenta para te ajudar. Automaticamente, a sensação que fica é, nossa, eu vou receber um diagnóstico de um profissional finalmente. Essas reuniões devem demorar no máximo 40 minutos. No máximo 40 minutos. Até porque a gente está falando aqui de uma possível venda e não de uma venda, e tempo é dinheiro. Então, quanto mais reuniões a gente consegue fazer no dia, melhor. Tem que ficar claro que a pessoa está falando com um especialista, tem que ter uma ferramenta profissionalizada, tá? Tem que fazer de modo profissional para ficar claro para a pessoa. E por último, quando a pessoa termina de preencher ali a ferramenta com vocês, a palavra está com você e você tem que vir traçando um plano prático junto com essa pessoa que envolve a tua mentoria ou consultoria. Vou dar um exemplo. Caraca, a gente terminou de preencher aqui a ferramenta. Ao meu ver, como especialista, o teu erro está aqui. Você está fazendo isso certo, só que isso aqui está errado, isso aqui está errado e isso aqui está errado. Aí você vai pegar os erros da pessoa
e vai bater nos erros da pessoa, mostrando como ela está deixando de ganhar por conta desses erros simples, quanto ela poderia estar ganhando por conta desses erros simples e quanto ela já perdeu por conta desses erros simples. Tá ficando claro para vocês? No final, vocês vão falar, olha, aí é pitch, aí é talento. No final, olha, essa consultoria aqui é uma consultoria gratuita, tá? Mas para resolver esse problema, eu posso te ajudar. Como? Eu tenho um método que passa por ponto A, ponto B, ponto C, em X dias, fazendo apenas A, B e C. E eu te garanto que, se você passar por esse método, você vai ter esse resultado. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Aí aqui, gente, gatilho mental. Eu vou ensinar mais na frente, na hora da oferta, de estruturar a oferta. Eu vou deixar um pouco vago aqui, porque senão eu vou ter que fazer ao vivo, a gente vai perder tempo e a gente não vai avançar, tá? Mas aqui na frente, ó, eu vou falar justamente sobre a oferta do método. Vou falar bem aqui, ó. Defina um funil de vendas e dentro do funil de vendas vai ter a oferta, tá? Essa é a de diagnóstico. E quando é sessão estratégica, Lucas? Qual que é a diferença de uma reunião de diagnóstico e de uma reunião de sessão estratégica? Quando você convida essa pessoa para uma sessão estratégica, você está prometendo uma coisa mais prática para a pessoa. Então, numa sessão estratégica, você vai fazer duas coisas. Você vai acariciar o ego da pessoa que estiver na call com vocês, tá? Como assim? Você vai escutar os problemas, você vai escutar o porquê que aquela pessoa preencheu o formulário, entrou em contato no WhatsApp com vocês. Você vai ressaltar tudo que ela está fazendo de certo. Caraca, eu conheço produtos, processos, empresas que fazem exatamente o que você está fazendo. Eu acho que você está no caminho certo. E depois você vai bater nos pontos fracos da pessoa. Só que eu acho que você poderia melhorar aqui, aqui e aqui. E se você fizer isso, você vai conseguir. Olha só, pega essa estratégia simples aqui e aplica para tu ver. Semana que vem você me mostra o resultado. Ah, Lucas, eu não consigo aplicar essa estratégia agora. Deixa que eu aplico para você, então. Pode ser? Isso é sessão estratégica. Sessão estratégica é para entender o que a pessoa faz de certo e aplaudir. Entender o que ela faz de errado, bater, oferecer uma solução simples, uma estratégia simples, e aí tem que vir embalado em estratégia simples. Ou seja, um passo a passo de 3 passos que resolvem um pequeno problema. Por quê? Porque a pessoa já vai ter a sensação de ganho. E com isso, a pessoa vai... Velho, parece até mágico. Eu não sei quem já passou por esse processo aqui de sessão estratégica. Mas você vai querer implementar muito mais, porque você vai ter uma figura ali de autoridade, tá? E, beleza. Tem pessoas que marcam também a reunião de vendas com o closer, né? Existem muitas metodologias de vendas, onde a pessoa vai sondar, entender o interesse. Metodologia SPIN, por exemplo, que eu não vou adentrar aqui porque é um pouco mais avançado. Ou consultoria gratuita, que é basicamente você fazendo o que você promete, dando 89%, 99% do teu conteúdo ali, dando a tua vida ali, dando uma consultoria gratuita ali para aquela pessoa, só que o 1% é pago. Você vai até onde dá, mas para você seguir adiante, a pessoa tem que pagar. Para a pessoa ter o teu acompanhamento, ela tem que pagar. Ela tem que pagar o preço justo. E aí você faz o pitch de vendas para a pessoa. Ficou clara a diferença entre as três? Faz sentido para você? Está fazendo sentido? Caraca, eu tô suando frio já aqui de tanto falar. A gente está nem na metade ainda. Depois do fechamento, a gente vai para a entrega, tá? A entrega é como vocês configuraram a consultoria de vocês. Eu vou ensinar bem rapidamente ali a configurar essa consultoria. E depois da entrega, a gente tem 2 coisas que as pessoas simplesmente esquecem. Quando você termina de entregar a sua consultoria e a sua mentoria, você esquece de pedir depoimento, prova social, coisa que eu não esqueço jamais, eu nunca esqueço. E você esquece de pedir indicação ou de vender mais produtos para esse mesmo cliente. Quem tem aqui CRM, quem tem CRM? O Vitor deve ter CRM, porque eu trabalho com o processo de implementação. Mas eu desafio vocês que não trabalham no CRM de vocês depois da venda a criar um produto, ouvir a audiência de vocês. Poxa, o meu produto resolve até aqui. O que seria mais interessante para essa pessoa daqui para frente que eu posso oferecer e vender? Então, às vezes a gente procura muita venda nova, né? A gente procura muito cliente novo, mas a gente se esquece que dentro da nossa base de clientes que já compraram, que estão satisfeitos,
eles não pararam por ali, eles querem comprar mais, eles precisam de mais soluções. E a gente esquece de desenvolver essas soluções, de indicar essas soluções. Para vocês terem noção, no ano passado, quem entrava no B2B por R$297 acabava me pagando R$2.997. E no total, eu tenho pessoas aqui dentro dessa call que já me pagaram mais de R$16 mil. Porque eu fui vendendo produto em cima de produto em cima de produto. Olha esse LTV, o cara entra me pagando 297 e vira meu sócio no final. O Vitor tá aí? Tá não, né? E se eu for colocar na ponta da caneta o tanto que o Vitor Zanella já me pagou, é brincadeira. Acho que chega uns R$20 mil fácil. Tá aí o Vitor? Eu não gosto de mentir, não. Eu acho que o Zana não entrou, não. Ele entrou e Tá saiu. buscado. Ele entrou e saiu. Entrou e saiu. Olha o Luiz aí, ó, outra vítima. Que foi basicamente... Não é, Luizão? Luizão entrou no B2B, aí 297. Depois pagou uma consultoria, 497. Depois pagou uma mentoria, 997. Ou foi outra consultoria. E depois ainda pagou para ser sócio do B2B, acreditando no projeto, mais 9.997. E tá aí hoje, dono de 10% de uma empresa multimilionária. Ou seja, eu ouvi a minha base. Exatamente, é bom pra caramba. Eu ouvi a minha base, eu entendi a minha base. Quando eu não pedi indicação, eu trabalhei mais produtos para a minha base. E aí é muito simples, tá? O Vitor, por exemplo, ele é especialista em NPS. Ouvir a audiência que comprou. E quando você ouve, você sabe o que a pessoa precisa. Você sabe por que ela continuou e por que ela não continuou. Então, eu desafio vocês a fazerem uma mensagenzinha de WhatsApp e mandar para as pessoas que já compraram de você. Tudo bem? Qual que está sendo a sua dor hoje? Depois que a gente aplicou o processo tal, do que você precisa para melhorar um pouco mais a sua vida? Pegar essas dores, criar um produto em cima e vender. Ou então pegar um produto pronto e indicar. Certo? Fechou? Ficou claro qual que é o modelo de negócios e os funis de vendas que as pessoas usam hoje para vender consultorias e mentorias online? Aqui tem alguns dados, tá? Que é dados de conversão, que nunca são precisos, mas são muito próximos da realidade. Geralmente a gente trabalha com CPM, quando a gente está falando de mentoria, então a gente olha muito para a métrica CPM, custo por 1000 visualizações. Por quê? Porque a conversão, como ela é um pouco mais manual, ela está diretamente ligada a quantos leads a gente consegue gerar a cada 1000 visualizações. Então, a cada 1000 visualizações, por exemplo, no topo do meu funil, eu consigo gerar 30 leads. E a cada 30 leads, eu consigo gerar 5 a 10% de conversão em vendas. Ou seja, a cada 1000 pessoas, eu consigo gerar 3 vendas no máximo. Quando o processo está redondo. Tá? E aí, isso aqui é importante para vocês saberem, eu trouxe aqui essa informação. Se a gente olha muito para custo por 1000, é importante a gente saber qual que é a média de custo por 1000. Tá a cada R$25, 20, 30 reais, 6 vezes 5, 30, eu alcanço 1000 pessoas. Isso é na média, tá? De anúncios bons e ruins. É um CPM super caro, sim, mas é a média, porque as pessoas estão anunciando muito mal. Simples assim. Quanto menor o público, quanto mais específico o público, mais caro o meu custo por 1000 visualizações. E para quem não sabe onde encontrar essa métrica, fica lá no gerenciador de anúncios. Métricas, custo por 1000. E aí você vai ter uma base de topo de funil para calcular tanto o teu funil de marketing, quanto o teu funil de vendas. Fechou? Pessoal, Lucas, entendi. Entendi como é que funciona, por onde é que eu começo. Por onde eu começo a estruturar minha mentoria, minha consultoria, como é que funciona? Eu desenvolvi um método chamado método PEE. P-E-E. Qual que é a base do método PEE? A base do método PEE é produto, estratégia e estrutura. Eu acho que não existe você vender produto na internet sem ele estar configurado para vender na internet. É uma máxima que eu... Velho, não existe você querer falar assim, eu tenho uma consultoria, mas você mesmo não sabe o que a tua consultoria abrange. Você não sabe quais são os detalhes da tua consultoria. Você não sabe quem é o público, quais são as dores que ela resolve. Você não sabe quem é a persona, para quem ela funciona, para quem ela não funciona. Você não sabe qual que é o passo a passo que você utiliza, porque você vai muito no achismo. Eu sou bom. Você não para estruturar a tua consultoria ou a tua mentoria. Então, para mim, a primeira etapa é você olhar para o teu produto.
Olhe para o teu produto, olhe para o que você pode estruturar. Lembra que eu falei que vocês podem ter ideias de consultorias a partir de habilidades, etc? Aqui é a hora de colocar no papel e passar pelo produto. Por que produto, estratégia e estrutura? Porque o produto define a estratégia de vendas. Eu não sei se vocês sabem, mas não dá para vender carro jogando tráfego direto para a página de venda de carro. Eu não sei se vocês sabem, mas se fosse fácil assim, essas empresas que vendem apartamento iam fazer uma landing page para cada apartamento e a figura do corretor de imóvel ia ser extinta da face da terra. Era só jogar tráfego direto para landing page de apartamento, compra ali 1,5 milhão no Pix através da QIFI, e é isso. Não é assim que funciona. E vocês sabem, existem vendas complexas, vendas que possuem muitas etapas, muito mais etapas até do que esse modelo simples que eu passei para vocês, tá? Existe venda que demora 1 ano, 1 ano e meio, venda B2B, por exemplo, venda por licitação, etc. Certo? Pode falar, Vitão. Ô, Lucas, a gente tem a especialidade, a gente mora aqui em Batatais, é perto de Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio, e aqui nós temos alguns clientes de consultoria do processo de venda, que nós temos um ciclo de venda aí, que namoramos os clientes em torno aí de quase 6 meses para venda de implemento agrícola, e temos produtos de sazonalidade, que são produtos que são de certas culturas, porque esse aqui só vende na época que está produzindo algodão, então você vai ter que fazer isso, começar a fazer prospecção 1 mês antes do plantio de algodão. Então tem um ciclo de venda muito grande no meio agro, que é bem absurdo, assim, sabe? Tem que ser bem resiliente. Tu sabia, eu não sabia desse dado, velho. Tu sabia que quando tu tá vendendo, por exemplo, eu conheci recentemente uma pessoa que vende avião. Ela vende avião. 30 milhões, 60 milhões. Sabia que quando tu tá vendendo um avião, tu vende em 2, 3 dias um avião. Tipo, imagina a rotatividade do mercado de venda de aviões. Tu tem um milionário que quer comprar, que quer vender, e a transação sai em 3 dias. Eu jurava que era papo de uns 3, 6 meses. Só que, tipo assim, depende muito, porque tem esse mesmo processo para navio, que é um negócio de super luxo, iate, etc. Que olha só qual que é o processo de vendas. O milionário está lá nas Maldivas, aí ele tem que viajar até onde o navio está, jantar com o dono do navio ou com o corretor, visitar, passar um dia em alto mar com o navio, conhecer a família, conhecer a empresa, fazer análise de documentos, 6 meses. Tem o pessoal da Prolance Leilões aqui, que a gente está falando de uma venda, cara, de 3 a 6 meses, que é quando tu compra um imóvel em leilão, aí tem todo um processo jurídico, chato pra caramba, de olhar a matrícula do imóvel, de olhar se não tem, se tem que desocupar ou não. E aí, esse processo dessa venda, o Wilton batendo palma aí, porque ele é um dos sócios da Prolance. Então, aí essa venda acontece dali de 3, 4 meses, mas é uma comissão muito mais generosa também, né? Então, assim, o que eu estou tentando dizer é, cada produto tem a sua forma de ser vendida na internet. O produto é quem define a estratégia de vendas. Não adianta tu querer vender consultoria e mentoria com estratégia de perpétua, é loucura. É um tiro na cabeça. Não adianta tu querer vender consultoria e mentoria sem qualificar cliente, sem gerar lead qualificado, tá? É isso que eu estou tentando dizer aqui. Então, por isso que o nome é método PI, Produto, Estratégia e Estrutura. E o que é que um produto tem que ter, Lucas, para ele ser um produto vendável na internet? Que é nessa tecla que eu estou batendo, inclusive, lá no meu Instagram há muito tempo. O produto ele tem que passar por uma etapa chamada criação de infoproduto, né? Esse checklist aqui, eu e meu amigo ChatGPT desenvolvemos com muito apreço. A gente vai disponibilizar ele lá dentro do B2B Ecosistema, tá? Lá na plataforma. Inclusive, pessoal, vou aproveitar que eu tenho toda a atenção de vocês, ó, B2B Ecosistema. Aí vocês vão vir aqui, entrar. Quem não tiver login e senha ainda, que é pagante, e não tem login e senha ainda, vocês vão mandar mensagem para a Esté, ela está aqui junto com a gente, tá? Aí vocês vão fazer login dentro do B2B Ecosistema, top, fechou. Fez login, o que você faz? Vai na aba Comunidades, ignora a cara feia do professor Júnior,
vai na aba comunidades, tem inclusive a comunidade da professora Iesca aqui dentro junto com a gente, tem uma comunidade que a gente posta vagas de trabalho todo santo dia, tá parado, mas eu vou voltar, eu prometo, essa semana ainda. Vai dentro de comunidade, se apresenta aqui dentro. Inclusive o Vitor está em primeiro lugar aqui, a gente vai zerar, vai acabar essa palhaçada, que o show da Xuxa é esse, tá? Se apresenta aqui, porque a gente vai começar o nosso novo desafio do B2B Ecossistema em breve, e as pontuações serão zeradas, e se apresentar vai valer ponto. Vai valer ponto, porque a gente tem que conhecer todo mundo que está dentro da nossa comunidade, tá? E essa aula vai ficar gravada aqui na nossa parte educacional, não se preocupem, tá bom? Mas voltando aqui, esse checklist, ele te dá um raio-x do teu infoproduto. São duas etapas, tá? Um checklist e o one-pager copy. Quando você preenche esse checklist, você vai entender, por exemplo, quem é a tua definição de público-alvo, você vai entender qual é o tema e o tipo da tua consultoria, você vai entender qual que é a estrutura de conteúdo que vai ter dentro da tua consultoria / mentoria, você vai aprender a desenvolver conteúdo para explicar ali dentro da tua entrega, para ajudar a entrega, né? Vídeos de tutoriais, ensinando a usar a tua consultoria ou não, enfim. Esse checklist aqui, e ele não acaba por aqui, vai te ajudar a ter todo o teu produto numa folha de papel, tá? Você vai aprender a configurar a plataforma e a hospedagem, você vai aprender a precificar a tua consultoria, tu vai aprender a, além de precificar, criar pacotes adicionais para aumentar o teu ticket médio, ou seja, acompanhamento de 3 meses, aí por mais R$1.000, você coloca mais 10 meses de acompanhamento, por exemplo, que não vai mudar em nada na entrega da pessoa, já que é uma vez por mês, e aí no checkout você aumenta o teu ticket médio. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, não é do nada, tá? E a segunda coisa que tem é o one-pager copy do infoproduto. O que é o one-pager copy? Aqui é onde você vai definir qual que é o nome da tua consultoria. Por exemplo, método PI, método Produto, Estratégia e Estrutura, que é o nome da minha consultoria de criação de infoprodutos. Saiu daqui. Um subtítulo. Aprenda tal coisa sem tal coisa. Aí aqui você vai fazer um resumo rápido. Listar os benefícios da tua consultoria. Eu vou abrir um que está feito aqui para vocês verem como é que fica na prática, tá? Na prática, a gente vai lançar um infoproduto de uma influenciadora que está com a gente. Na prática, aqui é o checklist de criação de infoproduto dela, então a gente passa por todas essas etapas, tá? E aí aqui entra o one-pager copy, ó. One-pager copy do produto. Aqui a gente dá um nome, o nome do produto vai ser Caderno Digital. Aqui a gente dá um subtítulo. Gerencie toda a sua vida acadêmica num só lugar. Depois a gente faz um resumão do que é esse Caderno Digital. Ó, é um dashboard estudantil completo que oferece aos estudantes a capacidade de tarará. Quais são os benefícios? Qual é o conteúdo? Qual é o público-alvo? Qual é a prova social? Qual é a garantia? Qual é o preço? Quais são a forma de pagamento? Tudo bem detalhado. Qual é o CTA? Tá? E depois a gente parte para a página de estratégias. Pode falar, Marcos. Olá, pessoal. Fala, Lucas. Boa noite. Lucas, como é que você consegue distinguir, por exemplo, quando a gente fala de esteira de produtos, ou de fazer um produto de front-end, né, de low ticket, para poder captar essa audiência, e aí começar a vender consultoria, mentoria, como tu consegue distinguir, por exemplo, um público que comprou o teu produto inicial, por exemplo, que tipo de... como é que eu posso explicar para tu entender? Que tipo de conteúdo eu posso vender na mentoria, sendo que ele já comprou um produto meu mais barato, só que ele tem aquela objeção, por exemplo, ele comprou um produto mais barato, mas por que ele vai comprar uma consultoria mais cara? Qual o tipo de conteúdo que vai estar dentro da consultoria que talvez não esteja dentro do meu produto mais barato? Tem essa diferenciação, entende? Eu entendi sua pergunta. Você tem que pensar primeiro na pesquisa de público-alvo, o que esse público quer, o que esse público precisa, em casamento com a tua consultoria. A segunda coisa que tu tem que dar uma analisada é na tua concorrência. O que essa concorrência está vendendo e como é que essa concorrência está vendendo, para tu ter uma base de estrutura própria,
tá? E a terceira coisa que tu tem que fazer é não abrir mão do teu objetivo. Por exemplo, você vai montar uma estratégia de produtos de front-end, que a gente chama também de abrir carteira, né? Os teus produtos de front-end, eles têm que estar estrategicamente posicionados para atrair um público que tem uma dor que o teu produto de front-end não vai resolver, mas que vai te dar uma oportunidade de apresentar uma solução para essa dor. Por exemplo, vou dar o B2B como exemplo. O B2B, ele resolve uma dor que é ter acesso à educação e acesso a networking. Mas ele não te ajuda, você não vai encontrar em nenhum momento dentro do B2B uma consultoria para te ajudar a vender mais dentro da tua empresa. Se tu quiser isso, a gente vai identificar através de um formulário, vai fazer uma reunião com você e te fazer um pitch de vendas. Entendeu? Eu acho que a ideia central, Marcos, é você pensar uma esteira de produtos coerente. Qual produto leva a qual cliente, que leva a qual cliente, que leva a qual cliente através de quais dores. Por exemplo, a entrega desse produto aqui vai até ponto B, mas o ponto C, ele vai ter que comprar. Então, dentro desse produto, dentro da entrega desse produto, tem que ficar claro que ele resolve até aqui, mas até aqui tem que comprar outra coisa, entendeu? Não sei se eu te respondi, mas eu acho que a resposta está na lógica da tua esteira de produtos. Se você vai usar uma estratégia de vender barato para atrair audiência qualificada, esse teu produto barato não pode ser tão bom. Ou seja, ele não pode entregar 100%. Eu acho que produtos baratos têm que ser excelentes, mas tem que ter 1%, velho. Tem que ser o próximo passo da esteira. Justamente era esse ponto, entendeu? Porque também não adianta também você criar ali um front-end de meia boca, né? Não adianta. E depois dali, o público, além de vir desqualificado, depois desse, ainda vai reclamar e tipo, cara, como é que vai vender uma parada mais cara? O que é diferencial que justifica preço? São 3 coisas simples. A primeira coisa é a percepção de valor. Então, se a pessoa enxergar a percepção de valor na sua pessoa, ela vai pagar mais. Então, o teu produto de front-end não pode ter muita percepção de valor na tua pessoa. A segunda coisa é o acesso. Então, se um produto me gera acesso, é justificável eu pagar mais, porque através desse acesso, meu retorno sobre o investimento vai voltar. E a terceira coisa, que não é menos importante, mas não é tão importante quanto as outras, cara, vai resolver outra dor? Se for resolver outra dor, faz sentido, porque eu tenho uma experiência boa, entendeu? Eu também acredito que, independentemente do valor, velho, produto tem que ser excelente. Só que a gente tem que trabalhar com estratégia. E a estratégia de uma esteira de produtos é fazer a pessoa caminhar na esteira, entendeu? E aí uma coisa que acontece muito também, que eu vejo no mercado, a pessoa vai melhorando o produto de entrada e mudando o preço dele, sem necessariamente vender mais. Como, Lucas? Tu faz o B2B ser tão bom que a partir de agora vai ter consultoria individual para cada membro que fizer upsell. Então o membro vai pagar mais R$ 297 e vai ter acesso a consultorias individuais. O membro vai pagar mais R$ 997 no mesmo produto e agora ele vai ter acesso à mentoria individual. O membro vai pagar mais R$ 2.997 e agora ele vai ter acesso a um percentual de vendas do que ele vender dentro da empresa. Entendeu? E aí tu vai mudando dentro do mesmo produto, trabalhando na mesma base, só que acrescentando etapas dentro do teu produto. Fechou? Marcos, você está entre a gente? Fechou. Tava com o microfone desligado. Então, fechou. Então é isso, pessoal. Num produto, você vai ter num papel discriminado o nome, o público-alvo, o conteúdo, o passo a passo para tu aplicar a tua consultoria, o que envolve, o que não envolve, tudo discriminado no papel. Para quê, Lucas? Para você poder criar anúncio disso sem ter que fazer um briefing do zero, para você poder olhar para o que você está vendendo e decidir qual é a estratégia certa, tá? E falando em estratégia, por onde a gente começa definindo estratégias? Toda estratégia começa através de um objetivo. Ponto. Qual que é teu objetivo com essa tua mentoria? Lucas, meu objetivo com essa minha mentoria é faturar... Bora lá? Meu objetivo com essa minha consultoria é faturar R$10.000. Com 10 alunos. Eu já sei que eu tenho que cobrar R$1.000 cada aluno. Ponto. Qual a minha meta?
Um mês tem 30 dias, Lucas. Eu quero fazer pelo menos uma venda a cada 2 dias. Ou então a cada 3 dias, né? Para fechar 10 redondinho. E definir uma tese de vendas. Qual que é a minha tese? O que é uma tese, pessoal? Isso aqui vem direto de uma área chamada Growth Marketing, que é uma área que tem dentro da área geral de marketing, que é basicamente um braço individual que chega dentro de campanhas de CRO, ou seja, campanhas de otimização de resultados, tá? E existe um termo chamado Growth, que é crescimento, que são hacks de crescimento. E tese de vendas, definir teses, se encaixam dentro de um dos princípios, dentro de um termo chamado Growth Hack, de marketing. Ou seja, eu defino uma tese, que é a tese que vai embasar o meu funil de vendas e toda a minha estratégia de vendas. A minha tese, ela sempre começa a partir do meu objetivo e da minha meta. E aí, eu viajo na maionese como marqueteiro para definir como é que eu vou alcançar esse objetivo e essa meta. Funciona mais ou menos assim, ó. Eu acredito, a minha tese é essa. Eu acredito que se eu gravar 5 anúncios muito bem qualificados, é uma tese, tá? Eu acredito que se eu gravar 5 anúncios muito bem qualificados, postar um vídeo por dia, uma sequência de stories é ótimo, né? Por dia, dentro do período de 30 dias, conseguirei obter pelo menos 10 pessoas interessadas na minha consultoria, na minha solução. Vou colocar o produto aqui para não confundir vocês. Na minha solução. E com 10 pessoas, acredito que consigo converter pelo menos uma por dia. Essa é a minha tese. Fechou? Isso daqui, mesmo que mal escrito assim na pressa, é um embrião para você desenhar um funil de vendas. Por quê? Porque para eu validar essa tese aqui, ó, percebam, qual é o canal de aquisição que eu vou usar? Onde é que eu vou gravar esses anúncios e postar? Dentro do Instagram. Então eu vou usar o Instagram como meu funil de vendas, como meu canal de aquisição. Instagram. Certo? Topo de funil. Instagram. O que eu vou fazer no meu topo de funil? Um vídeo por dia. O que eu preciso? De 30 roteiros. Vê como o negócio vai se desenhando? Ah, uma sequência de stories por dia. O que eu preciso? O que eu preciso? 30 roteiros de sequência. Ah, o que mais que eu vou fazer? Ah, gravar 5 anúncios, então eu preciso de 5 roteiros de criativo. Se é anúncio, eu preciso configurar minha BM, ou então contratar um gestor de tráfego, ou então eu mesmo rodar tráfego. Show! Se essa pessoa vai virar lead, eu preciso definir qual que é o meu canal de aquisição de lead. Então, eu preciso configurar um formulário. Se a pessoa vai virar venda, eu preciso configurar não, né? Treinar ou ser treinado o processo comercial. Processo comercial simples. Definir, treinar com a pessoa que vai me ajudar. Ficou claro como é que você se desenha uma estratégia? Tudo isso em quanto tempo? 30 dias. Já sei que tem um erro, porque se eu for fazer em 30 dias, eu não consigo começar hoje. Então, poxa, eu tenho 10 dias de respiro porque eu tenho que fazer uma venda a cada 3 dias só.
certo? Eu só preciso de 10. Então, eu vou usar aqui 10 dias de preparo, de material, de organização, de treino. Show? Aqui eu estou fazendo assim, só por cima mesmo, só para vocês entenderem como é que funciona. Eu acho que vai valer uma segunda aula, até para isso aqui não ficar muito extenso, né? Depois que eu faço a minha estratégia de vendas, eu parto para a estrutura. Percebam, o que envolve a minha estrutura? Um cronograma de tudo que eu vou fazer todos os dias. Eu não vou preencher isso aqui não, tá, gente? Eu sei que está ficando maçante, então eu vou deixar para uma outra aula, uma aula número 2, que eu vou soltar dentro da plataforma. Depois que eu faço o meu cronograma de o que eu tenho que fazer em cada dia, por exemplo, se tem criativo, tem que ter um editor e etc., eu defino um orçamento de validação. E esse orçamento eu defino aqui na minha tese, tá? Se eu vou rodar anúncios, tudo isso com apenas R$500. Show? Orçamento de validação. Aí eu pego um planejamento estratégico simples, que é basicamente como eu vou fazer isso. Como? Disso daqui nasce um plano de ação. Simples. O planejamento estratégico é o como, e do planejamento estratégico nasce um plano de ação. Qual que é a minha rotina para eu abater isso daí? Show? Deixa eu trazer vocês para cá agora. Eu acho que nem que eu queira muito falar mais e passar mais para vocês vão absorver depois de 2 horas aqui comigo, né? Vou abrir para dúvidas e vou deixar pré-agendado aqui com o pessoal do meu time uma parte 2 dessa aula. Quem quer uma parte 2? Para saber até o final da venda. Quem tem mãe, abre a câmera aí para nós, fazendo um favor. Ai, caraca. E aí, Vitor, você levantou a mão? Na hora que você perguntou para se quem queria a aula 2. Ah, sim. Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário sobre como é que funciona vender mentoria e consultoria na internet? Na próxima aula, eu vou trazer uma estrutura minha, tá? Uma estrutura minha. E agora não, mas amanhã eu vou ter. Na próxima aula, eu vou trazer uma estrutura minha. Vou ensinar vocês isso daqui, ó. Vou até dar um spoiler já. Compartilhar a tela. Se eu fosse vocês, eu participava da próxima aula. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a construir um método que é basicamente destrinchar a habilidade de vocês em um passo a passo, com primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Depois, eu vou ensinar vocês a desenharem uma promessa desse método, que é basicamente descrever em detalhes, sendo super específicos, o que o seu método faz, em quanto tempo ele faz e o que ele promete de resultado. Depois, eu vou ensinar vocês a fazer uma oferta para esse método. Toda oferta tem que ser irresistível, esse é o segredo. Ou seja, vou ensinar vocês a fazerem os clientes de vocês se sentirem idiotas por não aproveitar as ofertas de vocês. Depois, eu vou ensinar vocês, com muito mais detalhes, a desenhar uma estratégia única para o método de vocês, para a consultoria e para a mentoria de vocês. Faz sentido participar da próxima aula? Com certeza. Muito. Quando vai ser a próxima aula? Já tem lá? Faz o Pix que eu te falo. Não, porque assim, sobre consultoria e mentoria, eu estou até estruturando já também. Acho que você falou até que tem outra pessoa também estruturando. Acho que foi o Marcos, não tenho certeza. Também. Então, eu estou estruturando justamente a esteira, entendeu? De baixo, médio e alto.
Aí, pô, essa aula aqui já foi top, aí a segunda mais ainda, né? Então, tipo assim, já vou consertar os erros que eu poderia cometer, não vou mais por causa da aula. Excelente. Eu acho que o que está claro para vocês, o que tem que ficar claro para vocês nessa primeira aula, pessoal, é a estrutura do negócio. Identificar possíveis erros que vocês não estão aplicando nas consultorias, nas mentorias de vocês, como, por exemplo, estar tentando vender no Instagram, quando, na verdade, lá é um canal de aquisição de cliente, de possível cliente. Fazer diferenciação entre marketing e vendas, tá? Ter o mínimo de processo comercial, o mínimo de intencionalidade nas reuniões de fechamento, tá? Isso tudo pressupondo que vocês estão fazendo isso. Na nossa próxima aula, eu acho que eu dei até uma meio invertida assim, né? Era para ser como criar o método primeiro e depois como vender o método. Na nossa próxima aula, eu vou ensinar a criar o método. Criar o método, criar a oferta, criar a promessa, criar uma estratégia de vendas, criar uma estratégia de posicionamento, tá? E é isso. Vou abrir aqui agora esses últimos 5 minutos aí para dúvidas, questionamentos, possíveis comentários, igual esses do Joadson, que eu acho super válido, feedback também. Tudo mais. Senão não vai dar tempo. Ô Lucas, você tem alguma metodologia para a criação dos seus conteúdos, principalmente voltados a o que você vai trazer das dores, de como você vai bater, não bater nessas dores, mas como você vai tratar essas dores e a criação desse relacionamento com a tua audiência? Lá dentro do checklist de criação de produto, tem uma parte ali, Vitor, que é justamente esse brainstorm junto com o meu mentorado ou com a pessoa para quem eu estou dando consultoria, de quais seriam as melhores. Aí, geralmente, o que eu faço? Eu convido um especialista. Porque eu não sou especialista em criação de conteúdo, vocês podem ver pelo meu conteúdo. Então, geralmente, eu convido o Gleison, geralmente, eu convido um amigo, alguém que é especialista em produção de conteúdo para ver qual seria o melhor tipo de conteúdo para aquele mentorando. Entendeu? E aí, isso entra dentro de um checklist de produto mesmo. Já dá sugestão de como tratar as dores daquela audiência de forma intencional para virar lead de marketing. Entendi. Valeu, mano. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Não, agora não. Por mim, eu Amanhã, estou com certeza, eu vou ter. ansioso para a próxima aula. Posso pedir um favor para vocês? Para quem ainda está aqui com a gente, somos 19. Mas a pergunta específica aí, Lucas. Ixi, misericórdia. Fala, Lutão. Lascou. Não, você conhece aí a minha rotina, as várias atividades. Então, assim, para mim é bacana conhecer a estrutura. Mas, assim, eu tenho ciência que eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de um coprodutor e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, entendeu? Eu posso falar sobre voleibol, posso falar sobre natação, posso falar sobre desenvolvimento pessoal. Entre as habilidades que você falou, né? Neles eu tenho autoridade, né, nesses três nichos aí. E como é que você acha que rolaria uma parceria, uma coprodução? Fala um pouco sobre isso. Rapaz, você não vai falar de parceria comigo não, que eu tô dentro. Então, eu entendi sua pergunta. Geralmente, qual que é, assim, por exemplo, eu conheço o Wilton, para quem conhece o Wilton, pessoal, ele também mora aqui no meu condomínio, ele tem uma empresa chamada WB Assessoria Esportiva, que presta serviço para condomínios aqui de Brasília, tá? A gente está começando com o MVP aqui. Além disso, ele é um baita de um atleta, professor de natação, professor de vôlei, é um baita de um coach também, já passou por diversos níveis do coach sistêmico lá da Febracis, né, Will? E quando a pessoa é multifacetada assim, o que eu recomendo? Que você não foque em nenhuma área, que você foque em construir posicionamento, tá? Por quê? Porque depois de desenhar uma esteira de produtos dentro da tua área, vai ficar natural. Vai ficar muito natural quando você começa a se posicionar digitalmente. Deixa eu elucidar um pouco mais. Eu, Lucas, sou autor best-seller. Quem conhece minha história sabe, é só jogar meu nome no Google.
Eu sou CEO do B2B, eu sou muito bom com estratégias digitais, copywriter e escritor. E embaixador da ONU. Se eu fosse focar em vender mentoria para escritores, eu vendia. Se eu fosse focar em vender mentoria de marketing digital, eu vendia. Se eu fosse focar em vender só o B2B, eu vendia. Se eu fosse... Qualquer área que eu focasse, eu vendia. Só que para mim, e aí eu vou te trazer um pouco da minha experiência, para mim fez mais sentido em construir posicionamento digital e construir as bases do meu negócio. Por quê? Porque o meu negócio virou meu canal de aquisição de leads. O meu negócio virou meu canal. E quando o lead chega até mim, ele não chega querendo uma coisa específica. Ele chega sabendo do que ele vê dentro das redes sociais ou dentro do meu posicionamento. Então, ele mesmo qualifica o que ele quer de mim. Ah, Lucas, eu sei que você é autor best-seller. Eu queria que você me ajudasse a escrever um livro. Eu tenho produto para isso. Ah, Lucas, eu sei que você é estrategista digital. Eu queria que você me ajudasse a construir infoproduto. Eu tenho infoproduto para isso. Preciso de ajuda na gestão. Eu tenho infoproduto para isso. Entendeu? Então, eu prefiro construir meu posicionamento como líder. E aí vocês vão me dizer se eu estou acertando ou se eu estou errando nesse posicionamento. Porque como líder, as pessoas chegam até mim para pedir ajuda e elas já trazem um problema muito qualificado. E aí o meu papel é ter produto para tudo isso. Estar atento e criar produtos muito rápido para cada uma dessas áreas. Então, eu focaria em construir o teu papel como líder. Até porque você já é líder. Só não está claro ainda nas redes sociais, no branding, no personal branding, né? Na marca pessoal. Respondi? Pô, deu muita clareza, respondeu muito bom. Você foi falando, eu já fui imaginando aqui os produtos e o posicionamento, realmente. Alguns resultados, né, que assim realmente geram autoridade, campeão dos jogos aí daqui de Brasília, natação, já competi, tive resultado dando aula também, né, durante um ano, foi muito top. Abrir uma empresa é uma mudança de mentalidade, né, então realmente são vários pontos aí, mas ficou mais claro, acho que nunca ninguém tinha me dado essa clareza. Eu já ouvi algo parecido, né? De um grande player aí, até do Flávio Marçal, mas com a clareza que você colocou, não. Porque ele fala de você ter um especialista e tem ele chama lá, tem um outro nome. Como fugiu? Ele chama lá de um outro nome. Mas trouxe uma clareza a mais no que você colocou. Você detalhou um pouco mais, ficou mais claro para mim. Obrigadão aí. Vamos conversar depois, essa parceria vai sair. Então, bora para cima, tô dentro. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais dúvidas, se ninguém tem mais comentários, eu vou dar a última oportunidade.